Olá, jovem jurista, meu nome é Ronaldo Bastos, eu sou doutor em Direito e este é o módulo de Direito Internacional do curso de Prática Jurídica.com. Nessa aula nós vamos dar uma introdução ao direito internacional, demonstrando o caráter jurídico do direito internacional. Separei essa aula em alguns tópicos, né? Primeiro, nós vamos saber o que é uma sociedade internacional. Depois vamos tentar procurar definir ou entender o que é o direito internacional público. Depois vamos abordar as características institucionais do direito internacional público. Depois vamos ver uma introdução das fontes do direito internacional público, que fontes eu vou usar 2 aulas nesse módulo só para explicar as fontes do direito internacional público. Depois vamos ver o sistema ONU, né? Quais são os objetivos e os princípios da ONU para a gente entender de forma mais complexa o direito internacional. Então, sem mais delongas, vamos começar por sociedade internacional, né? Eu elaborei um conceito para vocês e depois eu vou explicar alguns elementos desse conceito. A sociedade internacional é formada por um conjunto de vínculos entre diversas pessoas que são independentes entre si e heterogêneas, que convivem por diversos motivos e que, pela natureza conflituosa e a importância desta relação, exigem uma série de regulamentações que são feitas pelo direito internacional público. Esse é o conceito de sociedade internacional, né? Então, o primeiro elemento que eu queria destacar desse conceito é a aproximação das pessoas por meio da vontade, né? Eu disse que a sociedade internacional, que é aquele ambiente onde vivem estados, organizações internacionais, empresas multinacionais, indivíduos também, a gente vai ver que os indivíduos hoje são reconhecidos como sujeitos de direito internacional, mas a aproximação dessas pessoas de direito internacional, elas são feitas por meio da vontade. O que significa que, em regra, o direito internacional ela precisa do consentimento das pessoas. Ou seja, um tratado, em regra, não é aplicado a determinado sujeito de direito internacional, determinado Estado, se ele não assinou esse tratado. De modo que, por mais que isso seja contraintuitivo, no direito internacional, o tratado é mais parecido com um contrato do que com uma lei. Então, o consentimento é um dos princípios basilares do direito internacional. Um segundo elemento que eu destacaria do meu conceito de sociedade internacional é o estabelecimento de objetivos comuns. A gente vai ver, quando a gente destrinchar mais as características do direito internacional, que existe uma série de objetivos comuns relativos à segurança internacional, paz internacional, proteção do meio ambiente, desenvolvimento social e econômico. São uma série de objetivos comuns que fazem com que os estados se reúnam para lidar com esses objetivos que são comuns a toda a humanidade. Alguns mais amplos, outros mais restritos, mas de modo geral são comuns. E o terceiro elemento é a necessidade de regulamentação da disputa entre esses países, porque os interesses dos países são diversos, né? Se a gente não vivesse num mundo em que não existisse interesses diversos, a gente não precisaria do direito, mas a gente lida com interesses diversos, então a gente precisa do direito, e se a gente está falando de sociedade internacional, a gente precisa do direito internacional. O professor Alberto Amaral Júnior diz que essa necessidade faz com que se reduza a incerteza, amplie o grau de previsibilidade da ação coletiva e introduz maior racionalidade na relação entre governos e indivíduos de países diferentes, de estados diferentes, que possuem culturas e sociabilidades distintas, né? Então, isso é a sociedade internacional, são esses conjuntos de vínculos no âmbito internacional que precisam de regulamentação, que é feita pelo direito internacional público. Um outro tópico ainda em sociedade internacional. Quais são as características da sociedade internacional? Vocês vão viajar na doutrina e a doutrina vai apontar algumas características da sociedade internacional. Eu escolhi 3 que são, no meu
ponto de vista, as melhores características, as que mais definem a sociedade internacional. Primeiro, a sociedade internacional é uma sociedade universal, porque ela tem propensão de abranger o mundo inteiro. Ela tem esse objetivo de alcançar o mundo inteiro, ainda que em alguns membros sejam mais integrados que outros. Por exemplo, o nível de integração atingido pela União Europeia é um nível tal que não foi atingido, por exemplo, pelo Mercosul, pela Comunidade Andina de Nações, pelo NAFTA, pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e várias outras organizações internacionais, outros acordos de integração regional. Então, o nível de integração entre os países é diverso, mas a sociedade internacional tem essa pretensão universalista, tem a pretensão de abranger o mundo inteiro, vide, por exemplo, a Carta das Nações Unidas, né? Uma outra característica da sociedade internacional é que a sociedade internacional ela é heterogênea. Sociedade internacional ela é heterogênea. Significa que ela diferentemente que ela possui desigualdade de fato entre os atores, os próprios estados, embora haja igualdade jurídica entre os estados, a gente sabe que o Sri Lanka tem um poder muito inferior aos Estados Unidos da América, que El Salvador tem um poder inferior à Alemanha, por exemplo. Então há uma desigualdade de fato, e ainda é por isso que a sociedade internacional é heterogênea. Os atores internacionais possuem naturezas distintas. A gente está falando de uma natureza de direito internacional público, como são os estados. Os estados possuem natureza de direito internacional público, mas existem outras organizações que possuem natureza interestatal, que são as organizações internacionais, né? A ONU, por exemplo, a Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial. Então são organizações interestatais. Temos também organizações privadas, né? As grandes empresas multinacionais, né? As organizações internacionais não governamentais, como aquelas organizações de defesa do meio ambiente, como o Greenpeace, por exemplo. E atualmente é reconhecido também o indivíduo como sujeito de direito internacional, né? Então, por isso que a sociedade ela é heterogênea, ela convive estados, organizações internacionais, empresas multinacionais e indivíduos, né? A última característica da sociedade internacional é que ela é descentralizada. Diferentemente do que ocorre no interior dos estados, onde, por exemplo, a produção normativa é centralizada em um poder chamado de legislativo, na sociedade internacional não há um poder central, não há um governo mundial onde emane todas as normas internacionais. Por exemplo, o tratado é feito entre atores diversos, né? E às vezes existem regras de tratados que, pelo princípio do consentimento, do acordo de vontades, só servem para regular a situação de determinados estados e não para regular a situação de outros estados. E isso gera também conflitos. Então a sociedade internacional não é centralizada, mas sim descentralizada, né? E aí vamos para o segundo tópico dessa aula, que é o tópico do o que é o direito internacional público. E aí eu vou ter que falar para vocês que existem duas definições. Uma que eu posso chamar de noção clássica de direito internacional público e outra que eu posso falar de uma noção contemporânea de direito internacional público. Quando estabeleceu-se um sistema de equilíbrio entre os estados na chamada Paz de Westfália, lá em 1648, é quando surge essa ideia de direito internacional público. E nessa ideia, a noção clássica de direito internacional público é que o direito internacional público só é composto. Quais são os atores? Os estados e as organizações internacionais. Inicialmente eram só os estados.
depois passou-se a compreensão de que as organizações internacionais também fazem parte do direito internacional público, né? Principalmente em 1949, depois do chamado caso Bernadotte, que a gente vai ver um dos módulos do nosso curso é só sobre decisões judiciais da Corte Internacional de Justiça, por exemplo. Então, a noção clássica de direito internacional público vai dizer que o DIP é formado por estados e organizações internacionais e o seu objetivo é regular as relações interinstitucionais envolvendo esses dois atores, né? Só que essa definição de direito internacional público, eu diria que está um pouco ultrapassada, porque o DIP hoje, além de estados e organizações internacionais, ele é formado por empresas multinacionais, por organizações internacionais não governamentais e também por indivíduos. E o seu objetivo, portanto, é regular temas de interesse internacional que esteja envolvido qualquer ator internacional. Então, estados e organizações internacionais, sim, mas também outros atores internacionais. Tudo isso a gente vai ver de forma mais aprofundada, né? O professor Paulo Henrique Gonçalves Portela vai dizer que as definições do direito internacional vão variar entre essas duas noções, né? Entre a noção clássica e a noção contemporânea, né? Quando é que surge e quem cria essa nomenclatura do direito internacional? Essa nomenclatura é criada por um filósofo inglês chamado Jeremy Bentham, no seu livro Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação. E ele tinha por ideia, quando ele cria esse termo International Law, diferenciar do National Law e do Municipal Law. Então, a ideia era dizer que existia um âmbito jurídico internacional, diferentemente do direito nacional e do direito municipal. E depois os franceses acrescentaram esse adjetivo público, né? Ficando direito internacional público, com dois objetivos. Primeiro, para diferenciar do direito internacional privado, das relações privadas e internacionais. E, por fim, para mostrar que esse direito internacional público tinha por função, diferentemente do direito internacional privado, regular o interesse público internacional e não apenas o interesse privado. Ele tem uma série de outras denominações, o direito internacional, como, por exemplo, o direito das gentes, né? Ius gentium. Então é isso, fechamos esse tópico do que é o direito internacional. Vamos agora para as características do direito internacional, né? Eu diria que existem 3 grupos de características do direito internacional. Primeiro, ele é um direito de coordenação. Depois, a segunda característica, existe hierarquia entre as normas internacionais. E terceiro, há a previsão de uma jurisdição internacional, bem como de sanções internacionais. Vamos começar pelo chamado direito de coordenação. Bom, enquanto nas relações dentro dos estados há uma relação de subordinação, porque existe um poder central, o estado tem soberania e existe um poder central onde emana as normas jurídicas, onde se decidem os casos concretos. No âmbito internacional não há um poder central, o que se chama governança mundial, também não há um governo mundial. E as normas são criadas como? São criadas a partir da negociação entre estados. Portanto, não há uma relação de subordinação. Pelo contrário, há uma relação de coordenação, onde emana a igualdade jurídica entre os estados, né? Não há uma igualdade jurídica, vamos lá, entre o estado que quer sancionar e o indivíduo que quer obedecer no âmbito que tem a sua relação jurídica estabelecida no âmbito interno, né? O Estado ele é superior ao indivíduo em certo sentido. No âmbito internacional não tem isso. Todos os Estados são iguais. A igualdade soberana dos Estados, a gente vai ver que esse é um dos princípios, inclusive, da Organização das Nações Unidas.
Em segundo lugar, há tanto descentralização, porque não existe esse governo mundial, quanto fragmentação e heterogeneidade das normas, né? Fragmentação porque eu posso fazer um acordo bilateral entre Brasil e Argentina, que é diferentemente do acordo entre Estados Unidos e México no âmbito do NAFTA, né? Então há essa fragmentação, essa descentralização. E é também heterogêneo porque eu posso ter tanto acordos multilaterais de propensões globais, como por exemplo a Carta das Nações Unidas, ou possam ter acordos bilaterais, bem como acordos regionais. Um acordo bilateral é um acordo entre Brasil e Argentina. Um acordo regional são os acordos atinentes à União Europeia. Acordos globais são acordos atinentes, por exemplo, à ONU, Organização das Nações Unidas. E por fim, em razão de ser um direito de coordenação, temos a cooperação entre os estados para cumprir uma série de objetivos, né? Primeiro, os objetivos que são comuns a toda a humanidade, como por exemplo as questões ambientais, a questão do aquecimento global, a questão dos desastres ambientais. Depois, a promoção do desenvolvimento social e econômico, né? E aí temos toda uma série de normatizações sobre integrações regionais, como é o Mercosul, como é o NAFTA, como é a Comunidade Andina de Nações, como é a União Europeia, dentre muitos outros. E também temos que ter cooperação para administrar as chamadas áreas de domínio internacional, aquelas áreas que não pertencem a ninguém, como as águas internacionais e também a Antártida, por exemplo, que é uma área de domínio internacional, não pertence a nenhum outro estado. Então, quando a gente fala de direito de coordenação, é isso, não há um governo central, as normas são fragmentadas, a sociedade internacional é descentralizada e as normas são heterogêneas, e é preciso que tenhamos cooperação entre os estados para fazer valer as normas internacionais. A segunda característica, existe hierarquia entre as normas internacionais. Aqui temos uma polêmica grande, porque vão ter autores que vão dizer que não há qualquer tipo de hierarquia entre as normas internacionais, mas a doutrina majoritária diz assim, hierarquia entre as normas internacionais, muito embora a sociedade internacional seja fragmentada e descentralizada. Por exemplo, se eu vou fazer um acordo regional de direitos humanos, como é a Convenção Americana de Direitos Humanos, eu tenho que obedecer determinadas diretrizes dos acordos globais de direitos humanos, como é o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, lá de 66. Então, a Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, lá de 69, tem que obedecer a algumas das diretrizes comuns traçadas no Pacto de Direitos Civis e Políticos de 66. E além disso, existem normas que nós chamamos de normas imperativas, que a gente ainda vai ver na aula sobre fontes do direito internacional, que chamamos de jus cogens, que os estados não podem desobedecer em normas que são atinentes principalmente à questão da proteção dos direitos humanos, né? E uma das consequências de que existe hierarquia entre as normas internacionais é que as normas internacionais não devem ser obedecidas apenas no âmbito internacional, mas também no âmbito interno dos países, ainda que a maioria dos países preveja um processo de incorporação das normas internacionais, que também vai ser objeto desse módulo de direito internacional. Por fim, há a previsão de uma jurisdição internacional, órgãos jurisdicionais que tem por função, qual é a função de criação de órgãos jurisdicionais internacionais, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou, por exemplo, o Tribunal Penal Internacional, a Corte Internacional de Justiça. É a preservação e defesa das normas internacionais, né?
Normalmente, essas instituições, essas cortes internacionais são criadas por meio de tratados e, em geral, elas vinculam apenas os estados que consentiram com a sua criação ou que não participaram das negociações do tratado, mas que aderiram a esse tratado posteriormente, né? Então, essa é o princípio de que os estados só se subordinam às normas internacionais com as quais eles consentiram, né? Em geral, apenas estados e organizações internacionais participam dessa jurisdição internacional, mas hoje já é possível que indivíduos participem também, como por exemplo, a Corte Europeia de Direitos Humanos permite que um indivíduo possa processar um estado. A Comissão Americana de Direitos Humanos permite a petição individual, né? E o Tribunal Penal Internacional julga pessoas por crimes contra a humanidade, crimes de genocídio, crimes de guerra, né? Então, em regra, estados e organizações internacionais que participam da jurisdição internacional, mas é possível que pessoas também participem, indivíduos participem, né? Existem uma diferenciação quanto às competências dessas cortes internacionais ou dessa jurisdição internacional, né? Existem cortes de competência global, como é, por exemplo, a Corte Interamericana de Direito, Corte Internacional de Justiça, né? Que faz parte da ONU, e o Tribunal Penal Internacional, que não faz parte da ONU, mas faz parte do sistema ONU, né? E existem cortes de caráter regional, como por exemplo o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, e existem jurisdição de caráter específico, como por exemplo o Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra a mulher. E por fim, as sanções, né? Existe a possibilidade que organizações internacionais apresentem sanções para estados, né? Para os atores, participantes dessas organizações internacionais, né? Uma das sanções previstas no âmbito, por exemplo, da Organização das Nações Unidas é a suspensão ou a expulsão do estado-membro que esteja em desacordo com as diretrizes passadas pela Organização das Nações Unidas. Então essas são as características do direito internacional público. Direito de coordenação, existe hierarquia entre as normas internacionais e a possibilidade de jurisdição e de sanções internacionais, né? E aí a gente vai ver as fontes do direito internacional, né? Quais são as fontes do direito internacional? Primeiro, onde estão previstas as fontes do direito internacional? Em regra, as fontes estatutárias estão previstas na Corte Internacional de Justiça, no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. São as chamadas fontes estatutárias. As que não estiverem previstas nesse artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça são chamadas pela doutrina de fontes extraestatutárias. É um pouco lógico, né? Primeira fonte estatutária são as convenções internacionais, né? Que estabelecem regras expressamente reconhecidas pelos estados que estejam, porventura, em litígio na Corte Internacional de Justiça. Essas convenções internacionais, vocês têm que se atentar que, como a gente vai ver na aula de fontes do direito internacional público, existe uma série de tipos de convenções internacionais. Existem os tratados, existem os acordos, existem convenções internacionais. Então, a Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados, lá em 1969, na parte preambular, ela vai dizer que tratado é toda aquela avença entre dois sujeitos de direito internacional público, no caso, dois estados que tratem de situações e interesses comuns de ambos os contratantes, independentemente da denominação. Então, se eu tenho um acordo, se eu tenho um tratado, se eu tenho uma convenção internacional, isso vai valer como, de modo geral, de modo amplo, uma convenção internacional, como prevista no artigo 38, inciso a linha A
do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Isso aqui, tudo aqui eu vou ver com mais profundidade numa aula específica de fontes. A gente tem 2 aulas sobre fontes nesse curso. A segunda fonte são os costumes internacionais, né? Que como prova de uma prática geral aceita como sendo direito. Se você não faltou a aula de introdução ao direito, você sabe que os costumes eles têm 2 sentidos, né? O sentido objetivo e o sentido subjetivo. O sentido objetivo são aquelas práticas reiteradas de determinada conduta. E o sentido subjetivo é um sentido que os autores de introdução ao direito chamam de psicológico, né? Que é a consciência da obrigatoriedade daquela conduta. Os costumes internacionais têm esses 2 sentidos, né? É uma prática reiterada no âmbito internacional com a consciência da obrigatoriedade, né? A terceira fonte do direito internacional são os princípios gerais do direito, né? Reconhecidas, eles usam esse termo até um pouco ultrapassado, reconhecidos pelas nações civilizadas, né? Os princípios gerais do direito. Notem que princípios do direito internacional não são fontes estatutárias, são chamadas fontes extra-estatutárias. A fonte estatutária são os princípios gerais do direito. E aí a gente vem para 2 fontes que são chamadas pelo próprio estatuto de auxiliares, né? A primeira fonte auxiliar são as decisões judiciais, né? Que tem por fim, uma são as decisões judiciais e outra é a doutrina dos grandes juristas, né? Que elas têm por fim esclarecer as regras de direito entre os litigantes, né? E que digam respeito ao caso em questão, o caso concreto. É um meio auxiliar. Doutrina e decisão judicial, doutrina e jurisprudência são meios auxiliares, né? São fontes auxiliares. E por fim, a equidade, né, que é aquele estabelecimento da justiça no caso concreto, né? Mas para aplicar a equidade, como no nosso processo civil também, as partes têm que concordar com a equidade. E agora as fontes extra-estatutárias. Fontes extra-estatutárias, eu estou passando rápido porque a gente vai ter uma aula específica sobre isso. Os princípios gerais do direito internacional, os atos unilaterais dos estados, as decisões das organizações internacionais e o chamado soft law, né, que são relatórios ou determinados esboços, por exemplo. A gente vai ver na aula sobre responsabilidade internacional que há um esboço de responsabilidade internacional. Sobre responsabilidade internacional elaborado pela Comissão Internacional, Comissão de Direito Internacional da ONU, né? Esse esboço não é obrigatório, mas é uma fonte extra-estatutária, né? E por fim, o que eu quero falar para vocês, para a gente finalizar essa introdução ao direito internacional, eu quero falar dos objetivos e dos princípios da Carta das Nações Unidas. As Nações Unidas, vocês sabem, é a principal organização internacional que temos na nossa atual sociedade internacional, né? E a Carta da ONU, ela serve tanto como um tratado multilateral entre os estados, quanto a própria constituição dessa organização internacional. Ela é oponível contra todos e ela prevalece no caso de conflitos com outros tratados. Segundo o artigo 103 da ONU diz isso, né? Conflito entre um tratado e a Carta da ONU, prevalece a Carta, os dispositivos da Carta da ONU. Nós vamos ter uma aula específica só sobre organizações internacionais e mais uma aula só para falar da ONU. Então eu vou citar aqui com comentários rápidos os objetivos e os princípios como essa grande introdução que eu estou pretendendo fazer do direito internacional público. Objetivos da ONU: manter a paz e a segurança internacionais. Como ela faz isso predominantemente com o Conselho de Segurança da ONU, que é um dos órgãos da ONU. Segundo objetivo, desenvolver relações amistosas entre as nações baseadas nos princípios da igualdade de direitos e na autodeterminação dos povos, né? Um dos objetivos da ONU é ser esse centro de promoção da paz e promoção da harmonia entre as nações. Terceiro princípio, obter dos países disposição para a cooperação internacional
com o fim de resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, além de promover o respeito aos direitos humanos. E o quarto objetivo é ser um centro destinado a harmonizar a ação das nações com o fim de alcançar os objetivos comuns. A sociedade internacional tem uma série de objetivos comuns no que atinge a integração regional, desenvolvimento econômico, proteção do meio ambiente, proteção dos direitos humanos. Então a ONU quer ser esse centro de discussão. E os princípios da ONU, está lá no artigo 2º da Carta das Nações Unidas. Primeiro princípio, igualdade entre os países. Lembre-se o que eu falei do direito de coordenação. Exige a igualdade entre os países. Não há um país superior juridicamente ao outro, né? Segundo princípio, não intervenção. A ONU não autoriza, em regra, que haja uma intervenção de um país nos assuntos internos de outro país. Terceiro princípio, boa-fé no cumprimento das obrigações decorrentes da Carta da ONU. Os países que vão cumprir a Carta da ONU não podem cumprir a Carta da ONU desvirtuando a sua teleologia, né? A teleologia dos dispositivos traçados pela Carta da ONU. Quarto princípio, solução pacífica das controvérsias internacionais. Em regra, as controvérsias internacionais devem ser resolvidas pacificamente e não com o uso de armas. A ameaça e o uso da força devem ser evitadas nas relações internacionais. Nem sempre isso é possível, existe possibilidade de guerra, de intervenção armada nos estados, existe essa possibilidade. No atual sistema da ONU existem só duas possibilidades. Uma é aquela conduzida pelo Conselho de Segurança e a outra é a aplicação do artigo 51 da Carta da ONU, que fala da legítima defesa. Se um Estado é atacado, ele pode, em legítima defesa, atacar o outro Estado com o fim de acabar com esse ataque, repelir esse ataque injusto, né? Um outro princípio é a assistência dos Estados para o cumprimento dos objetivos previstos na Carta, bem como não dar auxílio a Estados contra os quais as Nações Unidas agirem de modo preventivo e coercitivo. Imagine que há missões de paz na ONU ou até missões militares na ONU. A ONU não tem forças armadas próprias, então são os Estados que vão fornecer esse instrumental humano e o instrumental também técnico para a Organização das Nações Unidas. Bem como, se a Organização das Nações Unidas está com a intervenção militar, os outros Estados não podem fornecer armamento, nenhum tipo de auxílio material para esse Estado que esteja descumprindo a Carta da ONU. Né? E, por fim, lembrem-se daquela característica da sociedade universal, de que ela tem pretensão de ser universal. Um dos princípios da ONU é que a ONU ela fará com que os estados que não são membros das Nações Unidas eles ajam de acordo com esses princípios, né? Evidentemente que isso é uma limitação daquele princípio que eu chamei de não intervenção, é uma limitação da solução pacífica das controvérsias e é uma limitação da proibição do uso da força, né? Mas tudo isso a gente vai ver nesse módulo aqui de Direito Internacional. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, que pretendeu ser uma introdução ao direito internacional. Nós vimos as características da sociedade internacional, o que é a sociedade internacional, o que é o direito internacional público, quais são as características do direito internacional público, quais são as fontes do direito internacional público e uma introdução ao que é a Carta da ONU, principalmente os objetivos e os princípios das Nações Unidas. Até uma próxima aula.